Alô? Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui em Floripa. É sempre uma alegria vir para essa cidade linda. Não sei se todo mundo aqui é de Floripa, não, né? Quem não é de Floripa, então? Além de mim. Ah, então tem bastante gente de fora. Mas é sempre bom estar nessa cidade, né? Ah, eu adoro sempre vir aqui. E é a primeira vez que eu vou falar no Mudou Mute. Primeira vez que eu consigo usar a minha apresentação em ODT. Uau! Eu sempre trago em PDF, em PPT e em ODT, mas eu nunca consigo usar em ODT. Aliás, minto, teve uma vez, sim, numa formação do MEC, que eles têm um equipamento, que é um equipamento, como chama? Arthur, isso, que tem a projeção, tudo, e só lê o ODT, verdade, esse é o segundo, então. Quem aqui já ouviu falar de educação aberta e recursos educacionais abertos? Ah, então tá bom, então acho que vai ser alguma coisa nova para bastante gente. Quando a gente vem falar num evento, né, de software livre, é sempre muito bom, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar para vocês. Eu não sou da área de programação, eu sou da área de educação, trabalho com educação e cultura digital desde 2001. E o que recursos educacionais abertos tem, por que eu estou falando tem tudo a ver com programação? Porque hoje a gente não fala mais em forma e conteúdo, a gente fala de uma coisa única. Não dá para a gente pensar em que tipo de conteúdo, que tipo de projeto, sem a gente pensar onde ele vai estar. Então a gente gosta sempre de falar que é uma única coisa. Educação aberta tem a ver com conteúdos, tem a ver com software, com tecnologia e várias coisas que eu vou contar aqui para vocês. Bom, será que não está aparecendo aqui? Deixa eu ver. Ah, apareceu. Eu trouxe primeiro algumas definições de educação aberta. Então, essa é a definição da Bianca. A Bianca trabalha comigo também em algumas ações. Ela organizou o primeiro livro de recursos educacionais abertos no Brasil, que foi lançado em 2012. Daqui a pouco eu vou mostrar o link. Então, a educação aberta, ela define como práticas educativas de diversas configurações possíveis que extrapolam aquele modelo do professor para muitos alunos com um currículo fechado e inflexível, né? Pouco flexível. Essa é uma definição quando a gente olha para dentro do esquema tradicional da sala de aula que todos nós passamos por, né? Uma outra definição de educação aberta, do professor Theo Amiel, da Unicamp, é fomentar ou ter à disposição, por meio de práticas, recursos e ambientes abertos, variadas configurações de ensino e aprendizagem, mesmo quando essas aparentam redundância, reconhecendo a pluralidade de contextos e as possibilidades educacionais para o aprendizado ao longo da vida. É bem mais rebuscada essa definição do Theo. Tem uma terceira definição da professora Andréia Morato, que ela relaciona a liberdade do estudante poder decidir onde estudar, estudar por módulos, autodidatismo, isenção de pagamentos, acessibilidade de portadores de alguma deficiência física, provisão de recursos educacionais abertos. Ou seja, a gente não tem uma definição única de educação aberta. O que a gente gosta de dizer é que educação aberta, gosto de dizer não, e é verdade, ela é um movimento internacional, é um movimento liderado pela Unesco hoje, desde 2001, em vários países do mundo. Em 2007, numa conferência da Unesco, foi feita uma declaração conhecida como Declaração da Cidade do Cabo para a Educação Aberta. Acho que vocês não vão conseguir ler aí, né? Tá bem... Vou ler rapidinho para vocês. Estamos à beira de uma revolução global no ensino e na aprendizagem. Educadores em todo o mundo estão desenvolvendo um vasto conjunto de recursos educacionais na internet que são abertos e livres para todos usarem. Esses educadores estão criando um mundo
mundo onde cada uma e todas as pessoas podem acessar e contribuir para a soma de todo o conhecimento humano. Esses também estão plantando as sementes de uma nova pedagogia, onde educadores e estudantes criam, moldam, desenvolvem conhecimento de forma conjunta, aprofundando seus conhecimentos e habilidades e melhorando sua compreensão durante o processo. Se a gente for dar uma boa resumida do que a gente está falando de educação aberta, é a possibilidade de todos poderem criar conhecimento a partir de outros conhecimentos que outros produziram e compartilharam, de uma forma aberta, como um recurso educacional aberto. Cadê a outra página? Bom, aí tem uns probleminhas, gente, peraí, volta lá. Ixi. Não vai para frente? Aí, nossa, isso. Acho que é melhor até. Aqui, ó, problema de formato, né? Tinham mais algumas fotos aqui que não entraram, não sei porquê, mas eram fotos da comunidade. Para eu me apresentar, né, quem eu sou fundadora do Instituto Educa Digital, ali que está ali em cima, é uma ONG, foi fundada em 2010, e o nosso foco de trabalho é educação aberta na cultura digital. A gente tem, o símbolo do REA é um símbolo que foi criado em 2008, quando o projeto REA-BR foi lançado, e ele não é só do projeto, ele é o símbolo do REA, da comunidade REA Brasil, muitas pessoas estão usando ele. A Unesco é parceira nossa, por conta do movimento que ela lidera. A Open Society Foundations é uma financiadora que tem financiado o nosso projeto desde 2008. E hoje a gente trabalha efetivamente com incentivo a políticas públicas. A gente apoia legisladores, apoia governantes de cargos executivos a pensar em políticas públicas de REA, ou seja, tudo aquilo que o governo investe com o dinheiro nosso dos impostos em materiais didáticos, em softwares educativos, isso tudo devia ser público. E isso não é público. Infelizmente, poucas coisas são públicas por conta da nossa lei de direito autoral, que ainda está sendo pensada para mudar, e em algum momento está parada. Agora vamos ver com a nova gestão aí, se vai ser retomada. E a gente tem algumas iniciativas de fato de política pública, que eu vou contar um pouco aqui para vocês. A gente tem uma rede de pesquisadores acadêmicos que trabalham nessa área de pesquisa sobre educação aberta e recursos educacionais abertos, essencialmente na UFBA, na Federal da Bahia, na Unicamp, na FGV de São Paulo e do Rio, na USP, na Federal de Goiás, e a gente coloca também o NIC-BR, que é o responsável pela pesquisa TIC Educação do CGI. O CGI todo mundo conhece, né? Como que é gestor da internet. A gente faz parte do grupo de especialistas para pensar essa pesquisa TIC Educação. A pesquisa desse ano que já foi lançada, mas oficialmente vai ser agora em novembro. Foi o primeiro ano que trouxe um item sobre uso de objetos digitais pelos professores. Aqui mostrar algumas das fotos, é uma formação que a gente fez na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. E ali uma outra oficina que a gente faz também sobre o uso das licenças, uma reflexão das licenças. Queria perguntar uma coisa para vocês aqui. Essa fonte, eu posso pegar qualquer material disponível online para usar em uma produção minha? Ou da minha escola? Basta eu citar a fonte? E a gente concordar, a gente concorda, né? O que a gente sempre fala nas oficinas, eu concordo. Nossa, mas se eu estou citando a fonte, por que eu não posso usar? Não podemos usar, a gente não pode usar. Os professores todos hoje são criminosos, se a gente for pensar. Todo mundo faz isso. Todo mundo xeroca coisa e produz as suas apostilas. Isso é ruim? Não, isso é ótimo, porque a gente quer mais que os professores criem os seus materiais. Mas
Se eles não têm consciência do que eles estão fazendo e que é possível pegar, usar materiais que são abertos, ele pode pelo menos ter a escolha em fazer parte dessa rede que já está disponibilizando seus materiais de uma forma aberta ou ficar, entre aspas, refém dessa nossa lei de direito autoral que considera crime fazer esse tipo de coisa. Aqui vocês já conhecem, né? A rede do Polbaran. Alguém nunca viu a rede do Polbaran? As redes do Polbaran? Nunca viram? Nossa, todo mundo já viu? Que ótimo! Então, a gente traz as redes do Polbaran para falar com os professores, né, com os educadores sobre REA, porque esse esquema de redes foi criado pelo Polbaran, que foi um cientista americano, que morreu em 2001 ou 2012, se não me engano, naquela época quando a internet estava sendo criada, quando os Estados Unidos começaram a pensar num sistema que pudesse abrigar, livrar os documentos dos bombardeios, e esse sistema seria online, digital. E na época ele fez esse esquema para poder entender como que eles iam organizar isso. Essa primeira rede é a rede centralizada, não parece, está meio borradinho, mas tem uma bolinha no meio, que é uma bolinha centralizadora que emite informações para todos esses outros pontos. O que a gente vê hoje de rede centralizada? A gente ainda vê os meios de comunicação, a televisão e muitas instituições de ensino. Quando eu falo para os educadores, minha escola é assim. Então, ainda a gente vê esse tipo de rede. A rede descentralizada é aquela onde você tem vários núcleos, subnúcleos, que transmitem informações para outros pontos mais ou menos ali próximos a ele, que é a maioria dos nossos órgãos públicos, universidades, a gente tem o Ministério da Educação, a Secretaria, a gente tem essa distribuição hierárquica da rede descentralizada, ela é muito comum. E a rede distribuída, todos os pontinhos falam com todos os pontinhos, ou seja, a conexão, todo mundo ali é transmissor, ao mesmo tempo transmissor e potencialmente produtor de conhecimento. E o que é aquela rede distribuída? É a internet. Nesse mundo que a gente está hoje, é desse mundo que a gente está falando. E por que REA e educação aberta tem a ver com isso? Porque a gente acredita nessa relação dialógica de professor e aluno, de professor para professor, de pessoas para pessoas. Cada pontinho, eles estão exatamente no mesmo lugar. O que muda entre eles são só as linhas, as conexões. E quando a gente fala também achei que eu tinha arrumado, mas deu o formato, As 4 liberdades que envolvem REA, elas são conhecidas no mundo todo. Tanto que algumas das licenças que eu vou mostrar para vocês, algumas pessoas não consideram como REA, porque nem todas as licenças garantem todas essas liberdades. As liberdades de reusar, revisar, redistribuir e remixar, que é o que a gente mais gosta para a educação, que é mostrar o quanto é importante a adaptação dos materiais. Porque quando a gente disponibiliza uma determinada produção nossa, e a gente deixa com uma licença que outras pessoas podem criar, adaptar, remixar em cima daquilo que a gente produziu. Aí também é outra coisinha do formato. Tinha umas bolinhas ali, ferramentas, conteúdos, direito autoral. São vamos dizer assim, as 3 linhas. Quando a gente fala de recurso educacional aberto, a gente vai falar de ferramentas, que tem a ver com formatos, com software livre. A gente vai falar de conteúdos de aprendizagem, que é mais a minha área de trabalho. E também não tem como não falar de direito autoral. Como que a gente torna um recurso, uma produção como REA? A gente precisa saber um pouco das licenças e do que o direito autoral no Brasil nos oferece. Não apareceu ali em cima também a URL desse site, que é www.rea.net.br. Esse é o site que a gente mantém com informações,
perguntas frequentes sobre direito autoral, sobre licença, sobre REA. A gente tem uma sessão chamada Mão na Massa, que a gente fez uma pesquisa de materiais para usar, onde buscar, por exemplo, imagens, fotos com licença aberta, como que ferramentas que me ajudam a produzir esse tipo de materiais de uma forma livre. A gente tem tudo isso aí. A Unesco, em 2011, reformulou o conceito de recurso educacional aberto, inclusive com a ajuda dessa comunidade REA Brasil, que eu faço parte também, vocês vão poder fazer se quiserem, vou dar depois os endereços. Tem esse conceito de REA. Então, como a gente vai falar? O que são recursos educacionais abertos? São materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, em qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público ou licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. Lembrando que no Brasil, domínio público é só depois de 70 anos da morte do autor. Vocês conhecem aquele site domínio público do MEC? Nem tudo que está lá é domínio público. Exato, exatamente. Porque pela Lei de Direito Autoral do Brasil, nós não podemos deixar uma obra nossa para domínio público. Não podemos, porque aqui o que rege é o direito moral do autor. Por isso que a única possibilidade que a gente tem hoje é escolher uma licença mais aberta possível, se a gente gostaria de deixar, disponibilizar a nossa obra. Então, o que tem lá, que é domínio público, é Machado de Assis, Fernando Pessoa, não vou lembrar todos aqui, mas todos que já morreram há 70 anos, de fato, são domínio público. Por isso que a gente vê um monte de edição das coleções do Machado sendo vendidas de várias formas, vários formatos, porque não tem mais direito autoral envolvido. Os ganhos comerciais são só de quem resolve fazer uma nova edição, imprimir e vender. Continuando a definição, o uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. Isso eu nem preciso falar aqui para vocês, que quando a gente fala para os educadores, a gente lembra desses formatinhos, né, desses disquetes que não existem mais, esse aquele enorme quadradão aqui, que eu nem sei se alguém aqui lembra dele. E os pendrives também, por enquanto, eles estão aí, mas até quando? E a gente sempre fala dos documentos que vocês tinham, né? Todo mundo gravava no Word, aí vai abrir um tempo depois, aparece aquele monte de símbolozinho esquisito. Aí os professores falam, nossa, é verdade, por quê? Porque a empresa quer que você compre o novo programa, a empresa proprietária vive disso. Graças a um ISO, não sei de que ano, agora a Microsoft é obrigada a disponibilizar o formato, né? Salvar em formato aberto, mas nem todo mundo sabe disso. Que se você gravar no formato aberto, você vai poder abrir para sempre, e seja que programa você tiver. E o que pode ser REA? Tudo pode ser REA. Cursos completos ou partes, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeo, testes, software, desenhos de alunos, produções que os alunos fazem, podem ser REA. Ou seja, tudo que normalmente quem está na escola, educador, eles se reconhecem pouco como autores, tanto professores como alunos. E como que eles podem publicar, compartilhar aquelas produções que estão sendo feitas na escola? Às vezes um desenho, mas o aluno desenha uma flor, isso é um REA? Isso pode ser um REA, porque aí um outro aluno de uma outra escola, de outro estado ou da mesma cidade pode usar aquele desenho e criar um livro sobre aquilo, ou colocar num blog com o nome do aluno. Esse aluno vai ter seu nome aí reconhecido em outros lugares além da escola dele. Tudo pode ser um REA, não tem uma limitação para isso. E quando a gente fala de REA, não tem como a gente não falar das licenças flexíveis. Todo mundo conhece as licenças do Creative Commons aqui? Agora eu vou falar quem conhece, né? Todo mundo conhece. Quem não conhece, o Creative Commons ele é
É um novo modelo de gestão do direito autoral, que foi criado no MIT, hoje mais de 90 países que seguem. Ele é, como fala, juridicamente reconhecido em 90 países, então ele conversa com a lei de direito autoral de cada país. Ele é uma ONG hoje, é uma ONG que mantém o Creative Commons. E por que a gente gosta dele? Por que a gente precisa do Creative Commons para fazer REA? Precisar não precisa. Eu posso compartilhar, publicar algum material online, ou mesmo fazer algum material impresso e dizer lá na página 2 das permissões que eu dou para aquela minha obra. Mas, por que a gente gosta? Porque o Creative Commons tem essa parte legal aí, que é a parte que os advogados entendem. Nós, usuários, não precisamos entender, mas se um dia a gente precisar, tem todo um aparato legal. No Instituto, quando a gente faz contratos com os financiadores de projetos nossos, a gente não põe mais nenhuma cláusula de direitos autorais cedidos, não, é tudo Creative Commons, porque tem um respaldo legal aí para o que a gente está fazendo, tanto para nós quanto para quem vai financiar o nosso projeto. A outra coisa importante é os humanos, né? Nós humanos podemos nós mesmos ir lá no site do Creative Commons e escolher, responder 3 perguntinhas de permissões que você dá para sua obra, e aí sai a licença com o código para você embedar na sua obra. Não precisa nenhum advogado explicar isso. É a coisa mais simples que tem. E a primeira coisa lá, que também é muito legal, que as máquinas, os computadores leem os códigos. Não sei falar isso, vocês sabem melhor do que eu. Se alguém um dia procurar um tema que seja aberto, que use uma licença, pode chegar ao seu conteúdo se você usou essa licença, porque as máquinas estão lendo esses códigos que a gente coloca ao embedar nas nossas páginas. E como que as licenças foram criadas? Então, essa até a brincadeira do C, né, dos direitos, todos os direitos reservados, para o CC, que é alguns direitos reservados, pela combinação desses quatro ícones. O primeiro bonequinho, ele vai aparecer em todos, que é a atribuição ao autor. Todas as licenças precisam atribuir ao autor. Então, às vezes tem gente, principalmente as editoras, né, que ficam bravas quando a gente fala de REA, de educação aberta, que elas vendem muito livro didático para o MEC. E, mas não tem direito autoral, é o direito do autor que nós estamos garantindo. Mentira! Todas as licenças do Creative Commons têm direito autoral, sim. A gente não está falando de não tem direito autoral. Tem direito autoral, é porque a nossa lei soberana não permite o domínio público. E não é verdade também que as editoras garantem o direito, estão preocupadas com o direito do autor. Porque o autor, quando ele escreve um livro didático, os contratos das editoras, a grande maioria, ele cede todos os direitos para essa editora. Então, depois dos ganhos comerciais daquele livro, vai ser só da editora que pagou pela produção do material. O autor vai ser citado sempre, vai lá o nome dele e tal, mas todo o valor comercial vai ser só da editora, que a gente chama de detentor dos direitos autorais. O outro símbolo é um Czinho ao contrário, é o compartilhar pela mesma licença, que é o share alike em inglês. O símbolo do não comercial e o símbolo do igual, que é o não permitir obras derivadas. Esse é bastante questionável, inclusive, para a educação, porque quando a gente não permite uma obra derivada, a gente não permite nenhuma tradução. Uma tradução é considerada uma obra derivada. Pode ir para a próxima, Daniela. Combinando todos aqueles 4 símbolos, a gente vai ter essas 6 licenças básicas do Creative Commons. As 2 primeiras, lá de cima, são as licenças mais abertas, são as mais flexíveis. A CC BY, eu já digo que basta citar o meu nome como autora nessa obra. O resto que você quiser fazer está totalmente liberado. É quase um domínio público, já que a gente não permite domínio público. A Share Alike, eu permito tudo isso, mas eu quero que você também licencie a sua obra final
impor essa mesma licença, que é essa licença que o software livre adora, segue, e que eu sou super a favor dessa licença, mas eu tenho algumas questões da gente fazer essa licença para a educação, porque eu não sei se é legal a gente impor para quem está pensando em usar suas licenças, qual a licença final do seu produto. Por isso que a gente faz oficinas para entender um pouco as licenças. A gente forma grupos com educadores para eles simulam alguns produtos que eles estão criando, um cria um vídeo, outro cria imagem, um cria blog, e aí eles vão escolher uma licença para essa obra e depois cada grupo vai pensar se o material, se essa imagem desse grupo poderia ser usada naquele blog, se a licença permite ou não. A licença de baixo é a não comercial, né? BY, não comercial, eu permito que você faça obras derivadas, que você distribua, imprima, faça o que você quiser, desde que você não ganhe dinheiro com isso. Se você quiser ganhar dinheiro com isso, você tem que falar comigo. De cara, eu não permito uso comercial. A BY-ND, essa que eu acabei de falar, permite, na verdade, que você distribua, que você não pode modificar a obra. Pode até ganhar dinheiro, quiser vender a obra, desde que ela fique intacta do jeito que ela foi criada. As duas de baixo, muitas pessoas não consideram como réia. Justamente porque eu já estou dizendo que eu não deixo o uso comercial e ainda quero que você compartilhe da mesma forma que eu compartilhei. E a sexta é a mais restritiva de todas, porque ela não comercial e não permite criação, novas obras em cima da minha obra. Aqui, nesse quadro dá para ter uma ideia disso que eu falei, o que cada licença permite, a atribuição, vejam lá, a CC BY eu permito praticamente tudo, a CC BY Share Alike também, mas compartilhando com a licença idêntica. A não comercial eu permito a atribuição, o compartilhamento e o remix. A BY-ND eu permito a atribuição e compartilhar e o uso comercial também, desde que seja a mesma obra. E a licença mais restritiva eu permito só a atribuição e o compartilhar. Imprimir também, distribuir, mas que não seja modificada. Isso é minha opinião própria. Mesmo a licença mais restritiva, eu já acho que é um grande avanço em cima do copyright. A pessoa já pensou, já está começando a pensar de uma outra forma que não seja só o copyright, porque o copyright não permite nem a distribuição. É o que a gente sempre fala nas oficinas. Se eu não ponho nenhuma licença, eu não posso copiar o seu texto, além de fazer uma cópia para mim só, por exemplo, para ler no papel. Mas se eu quiser levar esse texto e distribuir para os meus alunos na classe, eu não posso. Eu estou fazendo o crime, né? Segundo a lei. E a gente já tem várias iniciativas no Brasil. Esse quadro são só ícones de algumas experiências de réia no Brasil, desde experiências de universidades, de política pública, de colégios particulares. Tem um colégio em São Paulo, Porto Seguro, que é um dos mais tradicionais, inclusive, um dos mais caros, e eles entraram na antiga OCW, que agora chama OEC, Open Educational... Esqueci agora. Educational Consortium, isso mesmo. Acabaram de entrar, não, já faz um tempinho que eles estão meio paradinhos, vão tentar retomar agora, porque eles são a primeira escola de ensino básico do mundo que entrou nesse consórcio, que inicialmente foi formado por universidades, né? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui desses projetos todos. Esse aqui é um ambiente de busca avançada do Google, não sei se todo mundo usa ele, e já reparou que tem uma possibilidade de você buscar por direitos de uso. Aquilo que eu falei, que a máquina lê a licença, então se eu vou lá e procuro educação rural, quero imagens de educação rural, e eu vou no combinho de direitos de uso e coloco lá
que eu possa compartilhar, que eu possa usar comercialmente ou não, e aí vão aparecer para mim todas as imagens que eu posso usar sem preocupação de estar violando o direito autoral. Esse é a busca do CC, que é o site internacional do CC, que também tem ali alguns bancos e repositórios, seja de imagens, de música, de áudio. Esse aqui é um app, não sei se vocês conhecem, vale a pena anotar e baixar, porque ele já lê, se vocês estão entrando num determinado site, ele consegue ler, aparece um CCzinho do lado da URL, para já dizer que aquele site usa a licença Creative Commons. Esse é um projeto Índio Educa, que a gente ajudou eles a pensarem a licença para o material que eles criaram. É uma etnia do sul da Bahia, não vou lembrar o nome agora, são várias, não é uma só. Então é um grupo de etnias do sul da Bahia, que professores e alunos criam seus materiais de acordo com a identidade e a cultura deles. Eles têm vídeos, têm áudios, têm textos, e tudo isso eles usam nas escolas indígenas que eles têm lá na região, e está licenciado em CC BY. É muito legal, esse projeto eu tenho levado sempre nos congressos internacionais, o que está sendo feito no Brasil, e todo mundo adora, né? Educação indígena ainda, é a causa maior, e eles todos fazendo, é muito lindo esse site. Esse aqui é o Design Think para Educadores. Eu trago também, é uma iniciativa nossa do Instituto, e eu gosto de trazer, quando eu estou falando sobre REA, porque ele é um remix. Ele é um remix do Design Think for Educators, da IDEO, que é uma consultoria lá do Vale do Silício, que trabalha Design Thinking. Não sei se vocês já ouviram falar do Design Thinking, é um processo colaborativo, que parte da troca de ideias entre as pessoas. Ele valoriza cada pessoa envolvida no grupo, totalmente deshierarquizado, e a gente está trazendo essa iniciativa para o Brasil, para a formação de professores, justamente por conta das tecnologias digitais. Como que a gente muda, de fato, as práticas na escola com as tecnologias digitais? Não é só o dispositivo, não é só a lousa digital, não é só o computador, mas sim proporcionar que os próprios professores troquem entre eles sobre os dilemas, sobre as dúvidas, sobre as experiências de sucesso. E o Design Thinking, quando a IDEO fez um material voltado para a educação, porque eles não trabalham com educadores, trabalham com empresas, mas eles criaram um material pensando em educadores, a gente conseguiu um financiamento, fizemos a versão desse material para o português, porque a licença dele é um não comercial compartilhável pela mesma licença, então a versão final, a gente adotou a mesma licença, porque eles usavam o share alike. E se alguém quiser fazer uma nova tradução daquele material, por exemplo, pode. Já está aqui, a gente fez o português. Se alguém quiser, pode. Não é que ninguém mais pode fazer, porque o material original permite isso. E outras traduções estão sendo feitas. Parece que para o espanhol também está sendo feito. E esse material está lá, online, para baixar por capítulos, na íntegra. É um livro e também um caderno de atividades para orientar o professor. Está totalmente aberto. E como que a gente ganha dinheiro com isso? Vocês não ganham dinheiro com isso? A gente precisa, a gente é ONG, a gente precisa sustentar, fazer os nossos projetos. Como que a gente faz? A gente faz serviços, a gente faz formações para escolas que quiserem, para instituições que quiserem. O material está legal, a gente baixou o material, mas a gente quer entender melhor como que o processo acontece. Aí a gente pode apoiar e fazer essas formações. Um outro projeto é o Escola Digital. Alguém já viu ele? Escola Digital ORG-BR. Ele é um projeto, ele é na verdade um buscador de objetos digitais que estão disponíveis online. Aí que está a diferença. Mas a grande maioria, acho que 90% dos materiais que foram mapeados aqui, que estão sem um processo contínuo, são copyright. A gente fez pela primeira vez um combo, deixa eu ver o próximo aqui, um combo de busca em que o professor, quem tiver, ou qualquer pessoa que estiver buscando, pode já selecionar objetos
que tem uma das licenças. A gente colocou, não usou o símbolo exatamente do Creative Commons, porque não é tão simples as pessoas entenderem o símbolo. A gente copiou do Google, que o Google faz, ele escreve lá o que pode fazer, usar, compartilhar, mas não comercialmente. Então a gente fez essa mesma redação para facilitar. E ele foi um projeto criado por um grupo, a gente ajudou a planejar, mas a gente reuniu professores que iriam usar, a gente fez aquele processo do Design Thinking para criar esse material, que é o que a gente sempre faz nos nossos projetos, a gente traz todo mundo que potencialmente seria usuário, outras pessoas que podem colaborar, para a gente criar as categorias desse buscador. Infelizmente, ainda a maioria é copyright, apesar de ser grátis, né? Então, isso que a gente fala também, nem tudo que é grátis é aberto. O grátis permite que você use ali, naquele site, daquele jeito. Eu não posso pegar uma parte do vídeo e levar para o meu blog. Eu não posso pegar uma parte do não, eu só posso ver ali, é grátis, mas não permite que eu faça mais nada porque não é aberto. Agora, uma coisa muito interessante com Escola Digital foi o Currículo Mais. O Currículo Mais é um remix do Escola Digital. E o Currículo Mais é um remix feito pela Secretaria de Estado de São Paulo, Estado da Educação de São Paulo, cujo governador acabou de ser reeleito, e vetou o projeto de lei REA em São Paulo. O projeto de lei REA que a gente ajudou a construir foi votado pela Assembleia em 2012, e o governador vetou no começo de fevereiro de 2013, alegando vício de iniciativa, como se só ele do executivo, ou só o executivo pudesse fazer um projeto como esse, não caberia ao legislativo. E está lá, a gente está tentando brigar para ver se a Assembleia derruba o veto, mas em história, não sei quantos anos mesmo que o PSDB está no governo do Estado, nunca se derruba nenhum veto do governador. Então, está bem complicado esse projeto de lei lá no Estado. Mas, em compensação, a própria Secretaria de Estado fez um remix do Escola Digital e continuou com o CCBAE, porque o Escola Digital é um CCBAE. E eles mantiveram o CCBAE. E aí eles me chamaram para fazer uma formação com os professores, para os professores entenderem essa história de licença, de ser REA, de fazer REA. E eles é que estão agora olhando para os objetos e avaliando para subir no Currículo Mais. Os próprios professores da rede. Ou seja, apesar do veto, apesar da questão da legislação ainda estar bem devagar, a gente também não pode não considerar esses avanços na prática que estão acontecendo. Então, hoje, muitos professores da Secretaria de Estado de São Paulo já estão tendo noções do que é REA. Já sabem, eles estão usando esse ambiente aqui e também estão colaborando para esse ambiente existir. Então, essa perspectiva educacional que o REA traz é até muito mais importante do nosso ponto de vista do que a questão de lei, porque a lei pode existir e, se na prática não acontece, na verdade a diferença não tá mudando nada. O Folhas. Alguém já ouviu falar desse projeto? Folhas. O Folhas foi um projeto da gestão de 2003 a 2012 do Paraná. Tem alguém do Paraná aqui? Uma pessoa do Paraná. Quase quatro pessoas do Paraná. Então, o Paraná, essa experiência do Paraná, a gente leva ela como a referência Brasil e para todo sempre quando a gente vai falar de REA. Por quê? Porque, infelizmente, terminou como experiência em execução, terminou, porque aquela coisa que acho que só no Paraná acontece, né? Acaba uma gestão, para tudo e depois começa tudo de novo, né? Só no Paraná que acontece esse tipo de coisa, a gente nunca vê, né? E foi na época do governo Requião, que até estava tentando reeleição, parece que não entrou, né? E por que o Folhas é legal? O Folhas foi uma iniciativa de política educacional da Secretaria de Estado do Paraná, de envolver os professores, os próprios professores da rede deles, na produção dos materiais.
eles convidaram alguns professores do ensino médio. Esses professores produziram seus papers, seus conteúdos de acordo com suas disciplinas, uns colaborando com os outros. A secretaria funcionou como se fosse uma editora, ou seja, os técnicos da secretaria ajudaram esses professores, revisaram, editaram. Universidades parceiras da região também participaram, e isso se tornou um livro didático público. Ainda bem, o projeto acabou como prática, mas ele está totalmente disponível online para quem quiser baixar e utilizar. Um projeto que os professores puderam valorizar as identidades locais ali, das cidades deles, para produzirem os materiais da disciplina. Então, valorizou essa produção individual da pessoa, a coletiva também, à medida que outras pessoas liam e davam sugestões, e isso virou um REA que está disponível online. Outra iniciativa é da Secretaria Municipal de São Paulo, Municipal de Educação, que essa, de fato, é a primeira política pública do Brasil. Por que é a primeira política pública? Porque existe um decreto que foi assinado pela gestão anterior, na época do prefeito Kassab, e porque o secretário de Educação daquela gestão entendeu totalmente do que a gente estava falando e viu que não tinha cabimento tudo que eles estavam produzindo e gastando não ser de fato REA. Ele quis logo entrar no movimento REA e chamou o departamento jurídico, a gente acompanhou bem de perto isso. A FGV do Rio, que cuida do Creative Commons, ajudou a gente nesse momento. E ele bancou que o decreto precisava sair para garantir que outros materiais futuramente comprados ou encomendados para a Secretaria pudessem ser, de fato, REA, disponibilizados online com uma licença. E quando a gente fala que ele realmente bancou, é porque tem algumas outras coisinhas no meio dos livros didáticos que são as licenças que o tempo do direito autoral, alguns vencem, tem prazos de validade. Então, por exemplo, se eu quero pôr uma música do Chico Buarque, a cada 3 anos eu preciso renovar. Ele é um dos, tem vários assim. Então, às vezes, o livro está lá fechado, mas eu tenho que continuar pagando, num determinado tempo, licença para aquela música poder ficar no livro. E quando a gente diz, naquela época o secretário bancou isso, porque o departamento jurídico levantou todos esses poréns para ele. Mas isso, ele falou, não, vamos fazer, eu quero ver alguém processar a Secretaria Municipal de Educação, que a gente está usando isso com as escolas da rede. E foi mesmo, o decreto saiu, o prefeito assinou e está valendo, esperamos que o Haddad não revogue, acho que não vai revogar. Inclusive, eles estão pensando em fazer uma formação mesmo dos professores para produzirem materiais na rede, parecido com o que foi o Folhas. A gente está só acompanhando na torcida, vamos ver. Aqui a outra experiência é da Secretaria Municipal do Rio, que criou essa Educopédia. O Educopédia também é parecido com o Escola Digital, é um grande banco de objetos digitais, mas é um banco que foi produzido. Quando eles começaram, eles não eram REA, eram totalmente aquela coisa de sempre. Encomendava para a empresa X, a empresa X fazia uma série de objetos digitais, de matemática, de português, de biologia, e colocavam aí. Quando eles começaram a entender a importância de REA, então tem todo um trabalho que a gente faz de ir lá explicar e falar como é importante a política pública de REA, por que eles têm que olhar para isso. Então, o subsecretário entendeu, foi num congresso da Unesco em 2002 com a gente, levou já o Educopédia e ele começou a mexer em todos os contratos que eles tinham feito. Acho que ainda ele saiu da secretaria hoje e eu sei que tem coisa que ainda está sendo revista, porque ele já quis colocar licença e eles tiveram que rever todos os contratos com os fornecedores. Parece que está andando também. Mas não é uma política pública, é uma política educacional. Então, pode ser que o novo secretário, a nova secretária, um dia resolva acordar e tirar. Você não quer saber dessa licença. É possível acontecer.
essa é a página do projeto de lei federal. Então, a gente tem também um projeto de lei que foi apresentado em 2011, de autoria do Paulo Teixeira e relatoria do Vagnoni, que foi um deputado do Paraná. E ele está lá, ainda não foi para votação, apreciação. Ele está sendo mudado alguns termos para não concorrer, não é nem concorrer, para não entrar em atrito com a mudança da lei de direito autoral, que tem uma outra corrente, né, que está indo atrás da mudança da lei de direito autoral. Mas o interessante é que esse projeto de lei ele tem trazido muito à tona o tema de REA, o tema da educação aberta. Então a gente foi ao MEC, já fizemos várias oficinas para o MEC entender, porque, digamos, se essa lei é aprovada, muda toda a logística dos livros didáticos no Brasil. Que hoje, como que acontece? Existe o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa muito bacana, porque os professores podem escolher os livros que eles querem, primeiro lugar, segundo lugar, e o MEC envia esses livros para as escolas. Porém, o que acontece por trás do PNLD é que quem vende livros para o MEC são sempre as grandes editoras. Por quê? Porque o edital do PNLD amarra a compra à distribuição. Então, sempre poucas empresas, as maiores, ficam com todo esse bolo da venda, da distribuição, quando isso poderia ser mudado. Por exemplo, que a distribuição pudesse ser feita nos locais, nas cidades, e as impressões pudessem ser feitas nas cidades, nos locais, e o professor pudesse escolher uma página desse livro, outra página daquele livro, e compor o seu livro. Mas isso precisa ser mudado lá em quem está fazendo a questão jurídica, a questão de planejamento desse livro didático. A gente achar que são só as editoras que não querem mudar, que querem vender. Claro, se a gente não muda a política pública, o mercado vai continuar atuando como sempre atuou. Para eles é muito bom continuar vendendo bastante livro para o MEC se os editais continuam amarrando todas essas distribuições e o direito autoral também. Eu já tive a oportunidade de participar de uma produção de um livro didático para o MEC e o edital exige que a editora, compre mesmo todos os direitos autorais daqueles autores. Então tem muita coisa para ser mexida nos editais de política pública para a gente ver de fato o REA acontecendo, o REA ser uma realidade. Uma vitória do nosso movimento são esses 2 pontos no Plano Nacional de Educação, que fala preferencialmente da escolha de REA. Essa campanha a gente fez durante as eleições e a gente quer continuar com ela agora para os novos mandatos. Tivemos 7 candidatos que assinaram a Carta Compromisso. Foi uma Carta Compromisso que a gente lançou, que eles se comprometiam com a educação aberta, em criar políticas de educação aberta. Está lá no site REA.net.br. Tem uma carta do eleitor também, eu eleitor, o quanto que eu me preocupo com essa causa, para quem quiser também conhecer. Aqui eu já falei bastante para vocês, porque que é importante para o aluno, né, ganhar esse reconhecimento como autor, além da escola, além dos muros, até da própria cidade, e eles entenderem o que significa serem membros ativos nessa cultura digital, porque de fato a gente só passa a ser membro ativo quando a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo. Aquilo que eu estou produzindo ou usando está licenciado? Ou é um copyright? Eu estou fazendo algo que eu não podia? Eu até posso fazer, mas eu preciso ter consciência. Quando a gente usa os softwares proprietários, os softwares livres, às vezes a gente usa o proprietário porque a gente já está acostumado. A gente já sabe onde estão os botõezinhos todos. Mas a consciência a gente precisa ter, que a gente está fazendo isso em vez de trabalhar no livre. Que mais? No caso da gestão escolar, que é bem importante, principalmente para a Secretaria de Educação, que é formar professores, uma oportunidade de customizar os materiais, adequar os materiais, valorizar a cultura local,
para não acontecer das escolas lá do Pará. A gente viu numa CONAI uma vez, a professora falou, nossa, então se os livros didáticos estivessem todos online, eu podia pegar aquela parte do livro que tem 5 páginas sobre a imigração japonesa em São Paulo e um parágrafo sobre o estado do Pará inteiro. Eu poderia fazer uma modificação e trazer para os meus alunos? Sim, poderia. Se tivesse online, uma licença aberta, poderia. Economia de recursos também é uma possibilidade. Se a gente USP já tem muita coisa disponível, então como aproveitar o que já está aí disponível, ampliar o acesso à educação até de quem está fora da escola, porque se esses materiais que são pagos com dinheiro público estivessem online, mesmo quem não está no sistema formal de ensino teria acesso. Que mais? Esse é o livro REA. Está lá disponível para baixar nesse site, livro REA NetBR, mas no REA NetBR também tem o link dele. Ele é um livro que está em algumas editoras, na editora da UFBA, ele está para venda, R$15, então é aquela história, nem tudo que é aberto é gratuito, e nem tudo que é gratuito é aberto. Então quem quiser ler o papel pode comprar para a editora da UFBA. O nosso site, que eu já falei para vocês, que tem uma área de mão na massa mesmo, para quem quiser onde achar REA, onde achar ferramentas para criar REA e como eu compartilho REA. Além de todas as dúvidas de direito autoral, perguntas frequentes. Esse aqui é uma entrevista que eu fiz com o Hal Plotkin. O Hal é o coordenador da política do Obama de REA. Se tem uma coisa boa que a política do Obama tem feito nos últimos anos, é a política de recursos educacionais abertos. Eles têm incentivado financeiramente os colégios comunitários. Inclusive o Hal é muito legal, porque ele não veio de Harvard, do MIT, ele é um formado num colégio comunitário dos Estados Unidos. Então, a política do Obama, nesse ponto, começou desde a escolha das pessoas, dos técnicos que iriam trabalhar ali com ele. E aí, nessa entrevista, ele fala de toda a política que eles estão fazendo, é muito bem interessante mesmo conhecer. E para quem se interessar por educação, esses vídeos da professora Rafaela, ela é uma professora italiana, que ela também disponibiliza no Vimeo os vídeos que ela, o registro das práticas dela. Então, esse é um exemplo uma animação sobre água que os alunos pequenininhos fizeram, pequenininhos mesmo, uns 4, 5 anos. Ela mostra a animação licenciada, né, um REA animação, e ela gravou também o making-off dessa animação. Como que os aluninhos pensaram, como que eles desenhavam, criaram os personagens. Então, eu gosto até mais do making-off do que da animação em si. Então, é bacana ver como é possível, não só o produto final, a gente sempre fala isso para os professores, não é só o final, não é só o resultado que é importante, mas todo o processo de como foi feito e como que a gente registra o processo, né, o desenvolvimento daquele trabalho. Então, esse é um exemplo da Rafaela. Tem um monte de referência aí, não sei como compartilhar essa apresentação, Daniel vê aí, tem vídeos, tem materiais, tem uma lista de software livres alternativos a todos os proprietários, a grande parte dos proprietários, a gente passa isso também, tem bibliografia sobre educação aberta, e aqui os meus contatos, o nosso grupo do REA no Facebook, que está crescendo bastante, mas tem uma lista de e-mails no site REA BR, vocês vão ver lá um ícone da lista de e-mails, que é a lista da comunidade REA, que é uma comunidade, não tem tantas pessoas como no Face. Não sei porquê, mas pode entrar quem quiser. Mas a lista tem umas 250 pessoas e o grupo do Face já está em mais de 8.000 pessoas. Todo dia tem um monte de gente pedindo para entrar e para participar. E é isso, a gente tem feito bastante formação sobre REA e educação aberta em oficina mesmo. A gente faz também numa palestra aqui, que só dá para ficar falando muito, mas a gente faz bastante oficina mesmo, dos professores usando esse processo colaborativo para eles refletirem sobre as licenças, refletirem o que é criar e compartilhar no mundo digital. Obrigada, é isso, vou ficar por aqui.